Os Inquisidores são uma das criações mais sombrias do Império em Star Wars. Eles não eram apenas caçadores, eles eram especialistas em perseguir e eliminar qualquer rastro da Ordem Jedi. Treinados diretamente pelo próprio Darth Vader, esses agentes do lado sombrio se espalhavam pela galáxia, usando medo, manipulação e a pura habilidade no combate para cumprir sua missão. Cada um deles carregava sua própria história, suas cicatrizes e, claro, um sabre de luz giratório que se tornou a marca registrada dessa ordem. E no vídeo de hoje a gente vai explorar quem foram esses Inquisidores, o que os tornava tão perigosos e por que eles eram tão temidos até mesmo por aqueles que serviam ao Império. E então, se você curte esse lado mais sombrio e misterioso da galáxia, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado e bora lá! Antes de se tornar o temido líder do Inquisitório, o Grande Inquisidor era um cavaleiro Jedi e membro da Guarda do Templo, responsável pela proteção das áreas mais sagradas e dos arquivos da Ordem. Um Padawan do planeta Utapau, ele sobreviveu à Ordem 66, mas guardou um profundo ressentimento pelo Jedi, especialmente porque o Conselho havia lhe negado acesso a certos segredos e conhecimentos do Templo. Essa frustração se transformou em vulnerabilidade e o lado sombrio sobre exatamente como explorar. Recrutado por Darth Vader, ele não apenas se tornou o primeiro e mais importante Inquisidor do Império, como ajudou a treinar todos os outros membros do grupo. A sua dedicação ia além de simples obediência. Ele caçava Jedi por convicção, por vingança e pela crença de que a Era do Jedi havia terminado. Sua batalha contra Kanan Jarrus e Ezra Bridger, mostrada em Star Wars Rebels, foi um momento emblemático, e mesmo podendo ser salvo, ele preferiu se jogar para a morte ao perceber que havia falhado e que enfrentaria a ira de Darth Vader. Ainda assim, a morte não encerrou a sua história. No futuro, seu espírito sombrio retornaria em visões e ilusões, atormentando aqueles que cruzaram seu caminho, como o próprio Luke Skywalker. O primeiro irmão, também conhecido como Marrok, fez a sua estreia na série Ahsoka, carregando consigo uma aura de mistério. Vestindo armadura pesada e empunhando um sabre de lâmina dupla com mecanismo giratório, ele demonstrou a disciplina e o treinamento característicos dos Inquisidores. Identificado como o primeiro irmão, ele já serviu ao Império na caça aos Jedi sobreviventes, mas no período da série ele atua como um mercenário. Pouco se sabe sobre a sua vida antes de ser Inquisidor. Não sabemos seu nome verdadeiro, sua origem e até mesmo como ele sobreviveu ao fim dos Inquisidores lá atrás, né? Essa ausência de respostas aumenta ainda mais a sua presença intimidadora. Nós vemos ele interagindo com Baylan e a Shin-Hati e depois, até o que parece, ele foi morto pela Ahsoka. Eu digo isso porque eu não descarto que talvez ele acabe voltando alguma hora, sei lá. Talvez ele não tenha morrido de fato, eu não sei. Trilla Suduri foi antes de tudo uma Jedi Padawan, aprendiz da mestre Cere Yunda. Durante a execução da Ordem 66, ela e Cere tentaram escapar do Império, mas acabaram sendo capturada. Mas a jovem caiu nas mãos do lado sombrio. Torturada e manipulada pelo Império, ela foi lentamente moldada até se transformar na segunda irmã. A segunda irmã se destacou por sua frieza e habilidade em combate. Inteligente e calculista, preferia jogos mentais à força bruta, que a tornava ainda mais perigosa. Em Star Wars Jedi Fallen Order, ela se torna a principal antagonista de Cal Kestis, confrontando várias vezes. E o seu destino final é trágico. Após uma breve tentativa de redenção influenciada pela série, ela acabou sendo morta por Darth Vader, mostrando que para o lado sombrio não existe perdão e nem fraqueza. Reva Sevander foi uma jovem Padawan treinando no Templo Jedi quando a Ordem 66 aconteceu. Ela testemunhou Anakin Skywalker, já como Darth Vader, massacrar seus companheiros. Ela sobreviveu se fingindo de morta, mas foi encontrada e ao longo dos anos manipulada para servir os Inquisidores. Tomando o título de terceira irmã, Reva se dedicou à caça de Jedi e à obediência aparente ao Império, mas em segredo ela nutria ódio e o desejo de vingança contra Darth Vader. A sua história é contada na série Obi-Wan Kenobi, onde vemos o seu plano de ganhar a confiança do Lord Sith apenas para matá-lo. E embora sua tentativa falhe, a Reva sobrevive, e em um ato de escolha própria, ela decide abandonar o lado sombrio. E essa quebra de ciclo a torna uma das raras Inquisidoras a deixar o Império viva. A quarta irmã é uma das figuras mais misteriosas do Inquisitório. Anteriormente conhecida como Lin Hak, não se sabe muito sobre a vida dela antes da Ordem 66, mas há indícios de que tenha sido treinada como Jedi ainda jovem. Sempre fria e calculista, ela era mais usada em missões de inteligência ou em operações com outros Inquisidores do que em caçada solo. A lealdade dela ao Grande Inquisidor a manteve em uma posição de destaque, mas também a impediu de ganhar tanto reconhecimento quanto alguns dos outros membros. O que a gente sabe é que ela teve um envolvimento direto com a Barriss Offee. Elas acabaram ficando próximas enquanto
garota Barrys estava iniciando como uma das inquisidoras, mas ela acabou abandonando tudo isso depois. A quarta irmã teve um pequeno confronto com a Barrys e por acidente acabou matando ela. Depois disso, a quarta irmã decidiu abandonar o seu sabre de luz e também a sua vida como inquisidora. A partir daí ela desapareceu, sumiu das páginas da história. Não sabemos se ela morreu em combate ou se simplesmente decidiu desaparecer por conta própria. O quinto irmão é um dos inquisidores mais famosos, aparecendo em Star Wars Rebels. Ele era um guerreiro corpulento e preferia usar a força bruta e a intimidação do que qualquer estratégia mais sutil. Ele servia como braço direito em várias operações do Inquisitório, caçando Jedi e rebeldes com uma determinação implacável. Originalmente um Jedi, o quinto irmão foi corrompido e convertido em caçador. Ao lado da sétima irmã, ele perseguiu incansavelmente o Ezra Bridger e Kanan Jarrus, e a sua arrogância, no entanto, o levou à ruína. Ele foi morto por Darth Maul, que via nele apenas mais um obstáculo para os seus próprios objetivos, e sendo bem sincero, ele morreu muito fácil na mão do Maul, né, cara, como se não fosse nada. O sexto irmão era originalmente um Jedi dedicado chamado Bill Valent, conhecido por sua habilidade com sabre de luz e por seu senso de dever. Durante a Ordem 66, ele sobreviveu, mas a sua fé na Ordem Jedi foi quebrada. O Império viu nele um potencial para se tornar um Inquisidor e ele acabou sendo moldado pelo lado sombrio. Como o sexto irmão, ele se destacou pelo combate direto e pela habilidade em usar a força para caçar os Jedi fugitivos. Ele era conhecido por sua disciplina quase militar e por nunca subestimar os seus alvos. Quer dizer, teve uma vez que ele subestimou sim. Isso aconteceu quando ele foi enfrentar a nossa querida Ahsoka Tano. Ele acabou sendo morto por ela e o seu cristal foi purificado. E assim ela ficou com o famoso sabre branco que vimos depois. A sétima irmã era uma Jedi promissora antes da queda da Ordem. Convertida em inquisidora, se tornou especialista em rastrear sobreviventes Jedi. Extremamente ágil e cruel em combate, ela se tornou o par perfeito para o quinto irmão. Ela perseguiu Ezra Bridger e Kanan Jarrus, deixando um rastro de medo e destruição. Sua lealdade ao Império era absoluta, mas sua confiança cega foi a sua ruína. Em Star Wars Rebels, ela também encontra o seu fim nas mãos do próprio Darth Maul, provando que mesmo os acólitos mais poderosos do lado sombrio nem se comparam a um Sith. O oitavo irmão é uma das figuras mais sombrias e silenciosas do Inquisitório. Pouco se sabe sobre a sua identidade pré-império, mas é evidente que ele também era um Jedi talentoso treinado desde cedo. Ao se tornar Inquisidor, ele se especializou em ataques surpresas e infiltração, aproveitando a sua furtividade e a sua astúcia. Apesar de ser menos conhecido que os outros, a sua presença era aterrorizante. Ele caçava Jedi sem piedade, utilizando não só a força física, mas também a manipulação psicológica. E podemos dizer que a sua morte foi uma das mais ridículas de todas, né? Porque ao ver o Darth Maul eliminando o quinto e a sétima irmã, junto com a Ahsoka, o Ezra e o Kanan, ele decidiu fugir com seu sabre de luz giratório, porém ele acabou caindo lá de cima. Pois é, cara, que morte ridícula. A nona irmã, como muitos inquisidores, teve uma vida antes da queda do Templo Jedi, e o seu nome era Masana Tai. Ela se destacou no treinamento de combate e na utilização da força para dominar os seus inimigos. Ao se tornar inquisidora, ela tornou-se especialista em estratégias e nos mais variados tipos de perseguição para caçar Jedi. Ela participou ativamente das caçadas em várias missões do Império, inclusive sendo uma das principais inimigas durante o game Jedi Fallen Order, e encontrou seu fim na continuação em Jedi Survivor, quando foi derrotada e morta por Cal Kestis. Eu acho a nona irmã uma das inquisidoras mais legais de todas, justamente pelo seu nível de maldade, sabe? Ela é aquela personagem que a gente ama odiar, porque ela é muito boa. O décimo irmão tem uma das histórias mais interessantes entre todos os inquisidores. Afinal, conhecido anteriormente como Procet Gibbs, ele era um mestre Jedi que caiu para o lado sombrio. Os outros eram ex-padawans ou até cavaleiros Jedi, só que ele não. Ele era um mestre mesmo, e ele era habilidoso com sabre de luz e com a manipulação da força, e rapidamente se destacou dentro do Inquisitório. Sua função principal era eliminar sobreviventes de forma rápida e eficiente, muitas vezes sem dar chance de defesa. Porém, a sua morte não condiz muito com o rank de mestre Jedi, já que ele foi morto durante o confronto com o padawan Ferenbar no planeta Mon Cala. O Feren ativou o chip da Ordem 66 dos clones que acompanhavam os Inquisidores, e assim eles se voltaram contra seus mestres, e o décimo irmão foi pego no fogo cruzado e morto. Pois é, simples assim, uma morte muito simples para um mestre Jedi. O 11º irmão continua um mistério até o momento da gravação desse vídeo, porque a gente não sabe quase nada sobre ele. Ele apareceu ali em Tales of Jedi e foi derrotado pela Ahsoka de uma maneira muito rápida. E assim, ele tem um visual incrível com essa máscara de pássaro, só que é isso, a gente não sabe quase nada sobre ele. E a gente só foi
foi descobrir que ele era de fato o 11º irmão porque saiu em uma revista de Star Wars há um tempinho atrás. Pois é, a gente não sabe quase nada sobre esse cara. Na verdade, a gente não sabe nada mesmo. A 13ª irmã também é um pouco obscura, já que não temos tantas informações do seu passado. Sabemos que o seu nome era Scat Akaris, e ela era uma cavaleira Jedi, que tinha dificuldades em se encaixar nas doutrinas e nos ensinamentos Jedi. Inclusive, quando era uma Youngling, ela perdeu o controle e acabou machucando um outro estudante, uma história bem cabulosa, e ela contou a sua insatisfação com a Ordem para o chanceler Palpatine, e quando a Ordem 66 foi ativada, ele ofereceu a ela um lugar no Império como Inquisidora, e lá ela se destacou. Ela era uma lutadora muito habilidosa, mas acabou se envolvendo com outro Inquisidor chamado Tualon, e por causa dessa relação proibida entre os membros, eles foram executados pelo próprio Darth Vader. E por último, como menção honrosa, temos a Barry Zoff, como eu disse antes, né? Ela estava insatisfeita com o rumo que os Jedi tomaram durante as Guerras Clônicas, e decidiu explodir o Templo Jedi para passar uma mensagem. Seus planos foram descobertos pelo Anakin Skywalker e ela foi presa. Porém, assim que a República acabou, ela teve o seu lugar como Inquisidora, mas acabou se arrependendo do caminho que tomou e abandonou o Inquisitório. Ela encontrou seu fim quando acabou sendo morta pela 4ª irmã um tempo depois. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu demais. Aproveita e comenta aí qual é o seu Inquisidor favorito e também comenta se eu esqueci algum. É bem normal, posso ter esquecido mesmo. E também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar meu trabalho, porque ajuda demais, beleza? Eu recomendo vocês assistirem os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, que vocês não vão se arrepender. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e que a força esteja com vocês.